Muito bem, está começando mais um programa aqui na Imagem TV Canal 30, o nosso programa diferenciado, é claro, porque aqui assim, ó, é histórias que a vida conta, a verdade nua e crua. Eu estou falando do nosso programa Reflexo da Verdade. E hoje a nossa convidada vem nos falar aí da sua história, a sua trajetória de vida, a dona Helena Pires de Moraes. Pois é, quando eu falo sempre do nosso programa Reflexo da Verdade, ficamos aí fora uma semana sem gravarmos o programa devido aí à 18ª Festa Nacional do Peão, mas já está tudo dentro da normalidade agora e toda semana um programa inédito Reflexo da Verdade. E eu ainda faço mais um chamamento aos nossos amigos telespectadores. A ideia é trazermos entrevistados para que nos conte a sua história, a sua experiência de vida, pessoas que realmente têm uma história às vezes bonita, que sirvam de exemplo, independentemente famosa ou não, conhecida ou não, rica ou não, não interessa. O que nos importa mesmo é o ser humano, é a história de vida vivida, vivenciada pelo nosso entrevistado. Se você tiver um amigo, um vizinho, um pai, um tio, um avô, poxa, liga pra gente, é fácil, para nós será um prazer imenso entrevistar a pessoa que você acha que a história é interessante. Basta você entrar em contato aqui na Imagem TV 32244192, Imagem TV, programa Reflexo da Verdade, ou entra através no e-mail adergodoy@yahoo.com.br, adergodoy, tudo junto, com Y, Godoy com Y, adergodoy@yahoo.com.br, tá certo? E nós teremos o maior prazer em trazer em nossos estúdios a pessoa que você indicar. É o nosso programa, então, Reflexo da Verdade. Eu estou recebendo a dona Helena, vamos conhecer essa história agora, a partir desse momento. Como vai a senhora? Tudo bem, dona Helena? Tudo bem, Ader. Melhor agora, né? Obrigado por aceitar obrigado por aceitar o nosso convite em vir relatar a história da sua vida e a trajetória da sua vida, tá bom, dona Helena? Vamos começar, então? Vamos começar. Como diria os nossos formados em direitos, né? Jura dizer a verdade, somente a verdade, isso, nada mais que a verdade? Sou. Tá certo, então, minha querida. Bom, a senhora nasceu aonde? Eu nasci em Curitibanos. Curitibanos. Que ano? Foi em 1950. 1950. Muito bem. Nome de papai e mamãe? Minha mãe é Policena Pires de Moraes. Policena Pires de Moraes. E meu pai, Horácio Jacinto da Silva. São vivos os dois ou não? Não, são mortos há muitos anos. Os dois são falecidos? Sim. Quantos irmãos? Nós éramos em 7 irmãos. Daí, a senhora era que número aí de nascimento? Eu sou a segunda. A segunda? Uhum. Tem convivência ainda com todos os irmãos até hoje? Assim, não muito bem, né? Assim, alguns morreram, né? Mas tem alguns que moram em Lages? Tem 2 irmãs que moram aqui em Lages, né? A gente... Que bom. Se vê na medida do possível. Isso. Tá certo. Mas a senhora era a segunda e a diferença de idade entre os 7 irmãos? Do meu irmão mais velho, eu sou 2 anos mais nova. E o mais é tudo 3 anos. O pai caprichou assim, tudo 3 anos, né? Certo. Mas se criaram junto, então, assim, a criançada, porque diferente de 3 anos... Ele cuidava, né? Ah, tá. Papai trabalhava com o quê? Ele trabalhava assim, sabe? Ele não parava em lugar nenhum. Ele... era muita serraria e pinheiro, né? Na época, onde tinha uma serraria que começava a cortar pinheiro, era o serviço dele. Era aquele. Daí, então, quando mudava a serraria, a gente ia para outra serraria e era assim, não parava. Mas sempre tinha a casinha para morar? Sempre tinha a casinha para morar. Porque antigamente as serrarias davam as casas, construíam as casas todas parecidas, todas iguais, né? Tudo. Para os trabalhadores, é isso? Isso. Então tá. Se ficou em Curitibanos até que idade? Até os 6 anos, daí que vim para Lages, mas era assim, né? A gente saía e voltava para Lages, saía e voltava para Lages, toda a vida assim, sabe? E onde tinha serviço então nas serrarias, né? Isso. E na época o ciclo da madeira aí era muito forte, quer dizer, era muita madeireira, muitas serrarias, né? Sim. Tá certo. Dona Helena, lembre de alguma coisa aí até os 6 anos em Curitibanos da infância de vocês, como é que era? Em Curitibanos, daí a gente veio com 6 anos, né, para Lages, eu tinha 6 anos, e uma coisa assim que muito me marcou, sabe, a gente morava perto do batalhão, era um matão ali, né, e eu já era assim ligada, a minha mãe estava esperando a Elza, que era minha irmã, né, tá bem barrigudinha, tá quase ganhando, e apareceu, era uma santa na nossa casa.
E sempre eu fui assim ligada a tirar as coisinhas da mãe, pão, né? E dar para um que estava com fome. Certo. E a gente estava brincando 6 horas da tarde perto de uma cerca de arame, né? E ali tinha guará, tinha leão. E o pai dizia, olha, não saia daqui de casa porque tem os bicho, bichos, tem bicho, né? E daqui a pouco apareceu aquela mulher, era uma santa. E eu tenho até hoje que era uma santa, sabe? E eu nunca esqueci disso aí. Ela apareceu ali conversar com a gente. Mas ela falou alguma coisa que a senhora lembra? Sim, ela chegou assim, era 6 horas da tarde, em julho, assim, começo de era junho, quase julho. Ela, já é noite, 6 horas, né? Ela chegou e falou com a gente, eu e meus irmãos, dissemos para ela, né? Vamos lá para casa, vamos jantar, né? Ela acompanhou a gente até na casa, mas ela não comeu nada. Estava anoitecendo, daí ela disse assim pra gente, né? Eu tenho que ir embora. Mas como é que é seu nome? Como é que seu nome é? É Regina Sereia Santa. Nunca esqueci isso aí. Regina Sereia. Daí a gente levou até naquela estradinha onde é que ela veio, né? E a sua mãe estava em casa ou não? Ela estava bem barrigudinha, né? Ela não saía muito, estava quase ganhando a Elza. Aí a gente levou, né? Eu, meu irmão mais velho e o mais novo, Afonso. Ela entrou por baixo daquele arame. E antes dela sair, só disse assim, se cuide. Põe a mão assim na cabeça, né? Foi só 2 coisas que ela respondeu. Não queria jantar, 3. Não queria jantar. E assim, né? O nome dela e se cuide. E entrou debaixo daquela cerca de arame, era um matão. E a gente viu até, assim, entrou no mato e sumiu. Ali não tinha condições. 6 horas da tarde, né? Ela nunca mais ninguém viu ela. E por causa dos bichos, né? É interessante, né? Dona Helena, e papai era muito rígido? Como é que era a criação? Quem era o mais bravo, a mãe ou o pai? Era o pai. O pai que cuidava da gente, né? O vestido era lá meia canela, a gente não podia conversar assim com ninguém. Era só junto com os irmãos, né? A gente, na medida do possível, foi crescendo. Aos meus 13 anos, né? Tinha que sair tudo junto. Irmão, né? Junto. E assim, não podia conversar com ninguém. Não, a gente não usava nada, né? Porque até hoje eu uso um batonzinho e olha lá, né? Aquele ritmo sempre eu venho daquele tempo, sabe? Tá certo. E papai, mas sempre tiveram condições legais, assim, de Não, a gente era boa. muito pobrezinho. Era um banco, uma mesinha pregada na parede e um fogãozinho feito de tijolo, né? Com aquela chapa. Sei. E as panelas tudo de ferro. Daí eu era sempre muito caprichosinha, então eu areava tudo com esponja de aço, soalho, aquilo era brilhante, sabe? Era assim, a vida da gente. E a mãe cuidando das crianças, o pai trabalhando no mato? As crianças, o pai trabalhando no mato. Quando as crianças já iam crescendo, eu com 13 anos, eu já descascava a tora, né? Serrava com aquela serra. Aquele serrote de 2? É, de 2. E era assim, os mais velhinhos já iam ajudando o pai, né? Daí junto na serraria para ajudar a trabalhar. Isso, no mato, né? Porque daí o pai derrubava a tora. E se derrubava a tora na época com serrote ou com machado? Era com machado. Fazia primeiro... E depois a serra, né? Aquela serra de 2, né? Ali. Quer dizer, e tempo de brincar? Eu nunca brinquei, porque sempre eu tinha que cuidar da casa para a mãe, né? Já ia cuidando dos irmãos. E a gente ajudava o pai. A mãe, quando dava, ia lá também, lavava lavava né? Cuidava da casa dos menores, né? Mas já tinha luz? Não, só quando a gente morava assim aqui no centro, mais perto da cidade? Isso. Não tinha luz, era o quê? Lamparina, vela, o candeeiro? Era lamparina, daquela luzinha de querosene. De querosene? Né? Daí a gente dormia cedo, já pagava para poupar, né, a querosene, né? Senão era difícil para a gente comprar. Não era fácil. E quer dizer, não tinha hora das brincadeiras entre os irmãos? Não, a gente brincava assim uma meia hora, 1 hora, quando estava anoitecendo, né? A gente fazia aqueles brinquedos de bicho e a roda cutia, né? Aquele tempo era muito da roda cutia. Não, mas pode falar como é que era mesmo, fazia o brinquedo dos bichos de... assim, daí a gente... de se esconder e daí achar... Era de bicho na época. Sei. Daí e roda cutia. E da roda cutia. Como é que era a brincadeira roda cutia? Daí a gente juntava os irmãos e os vizinhos, né? E fazia aquela roda, daí a gente cantava, né?
a roda cutia, de noite, de dia. Aí, né, quando era 7, 8 horas, o pai que dava ordem pra gente, né? Já E tinha os que filhos, entrar. tudo pra dentro de casa, né? Ia dormir, pro outro dia cedo pega de novo, né? Muito era bem. assim. O pai era severo e Ele trabalhador, era muito né? exigente, ele era muito trabalhador. E ele sempre cuidava pra gente não passar fome, né? Claro. Mas sempre era assim, Sempre contadinha a e coisa, sempre né? contadinho. Às vezes tinha pra noite, mas não tinha pro café no outro dia, né? Arrumava pro café, às vezes não tinha pro almoço, sabe? E eu ainda... E eram bastante filhos, né? nós era assim, toda a diferença de 3 anos ia indo, né? Aquelas criancinhas. Uhum. E ainda quando aparecia assim uma pessoa com fome, eu tirava o pãozinho dela. Para dar para as pessoas pedirem. Principalmente assim um velhinho com um saco nas costas, uma velhinha. A gente, quando eu não conseguia levar lá dentro de casa para tratar, eu pegava da mãe escondidinho, de medo dela brigar, né? Uhum. Ia lá e dava. Ah, meu Deus, eu ficava tão feliz, sabe? Pois é, que legal, que bom tu ver. A sim. bondade não tem nível criança. social nem intelectual, nada. A Sim. bondade tem o coração de cada um. Verdade. Escute, dona Helena, e assim, para a época, como a senhora diz, nasceu em 1950, é isso? Isto. A sua adolescência, infância aí, 58, dos anos 60, né? Uhum. Não tinha aquela história dos pais, o tio, avós, enfim, contar aqueles causos de antigamente, de assombração, de lobisomem. Isso aí tem muito. Em casa de luz, sem ter luz, só a vela. Como é que era? Me conte isso. Quando chegava a visita, né, na nossa casa, os parentes, né, que daí meu bisavô, ele morreu com, uns diz 115, outros diz com 130, e eu analiso que é 130 anos mesmo. Como é que ele conseguiu caminhar com São João Maria? Porque tem coisa que a gente esquece, né? Então, peraí, como é que é essa história? Como é que é? Meu bisavô o apelido dele, Pitador, em Curitibanos, né? Velho Pitador. Velho Pitador. Já li causa disso. Isso, ele é meu bisavô. E ele conseguiu caminhar assim com São João Maria, muitas histórias. Assim, São João Maria, para quem não sabe, é um monge que se diz aí. É um profeta. Um profeta, né? Que na década de 50, 60 passou aí pela Serra Catarinense, aí pelo o corredor do Contestado, por aí e tal, ele deixou a história. Pode continuar. Na clube tem um pocinho dele, né, que ele então seu bisavô chegou a conhecer isso? Conheceu, daí tem aquelas histórias que meu bisavô contava, né? Eu era muito pequenininha ainda na época, mas daí tem a minha mãe que ia em frente com os causos, né? A minha avó, que morreu com 107 anos. Minha avó de Curitibanos, né? Que beleza, hein? E a Alice toda vez lá contando os casos de assombração, né? De índios. Lembra de algum caso aí? Lembra. Como é que era a hora de contar os casos? Era lá na cozinha, no fogão de lenha? Como é que era? A casa não era muito grande, né? Daí sempre tinha o quartinho lá das meninas, o quartinho dos piá, que é o pai e a mãe, e a cozinhinha, né? Uhum. Daí quando chegava, então, essas pessoas, né? A gente amanhecia, contando casos? Contando casos, assim, de assombração. Inclusive, nós moramos aqui, que lembrei agora no momento, nas Pedras Brancas, tinha morrido, né, uma criancinha, a correia da serraria pegou e matou a criancinha, sabe? Era uns 6, 7 anos, e eu era bem pequenininha ainda, sabe? E a gente morava lá, tinha aquela luz de querosene, né? Era tudo escuro, a mãe costurando com aquela luzinha, né? E a gente tudo ali pertinho dela. Daqui a pouco, antes de... Quando morreu essa criança, eles deixaram naquela cozinha que a gente foi morar, sabe? E tinha o sangue na criança. Nunca saiu aquele sangue. E diz que se não tirar na hora, quando morre uma pessoa, né? Diz que fica para sempre aquele sangue ali. A gente não consegue. A gente pode olhar, nunca sai. Será que é verdade isso? É verdade. Isso aí eu tenho já, quando eu era menina, já isso aí, assim, né? E daí a gente ia ali, né, tudo em redor da mãe. A mãe já tinha visto, mas ela não contava pra gente, para não dar medo, né? Quando a gente viu, passar aquele piazinho assim, sabe? Por nós, assim. E foi até as panelas. Ele mexia nas tampas das panelas, assim. Ele morreu com fome, né? E daí eu sei que... Sim, ele estava brincando na serraria quando aconteceu o acidente, Ele estava brincando, a serraria trabalhando, a correia pegou, né? E matou ele esmagado. Meu Deus. Daí quer dizer, essa história tu lembra assim da tua infância? Lembro como se fosse hoje, assim, né?
Mas a mãe, assim, ela era muito cuidadosa dos filhos, certo, para não assustar, porque ela tinha coragem também. Mas eu acho que para a gente não ficar com medo, eu sei que ela pegou a gente pelas mãos ali, levou para o quarto, né? E a gente deitou, ficou tudo quietinho, né? Daí a gente só viu aquele barulho nas panelas, né? Você vê. Assim. Escute, na hora de dormir, eram 7 crianças, tinha um quarto para cada um, não, né? Não, sempre era assim, menina com menina, né? Menino com menino. Piá com piá, e a mãe e o pai, nossa, eles se davam muito bem, meu Deus. As crianças não brigavam? As crianças, a gente brigava, mas daí o laço pegava, né? Mas porque, pegava mesmo? Pegava mesmo. Não é que nem hoje, se uma criança bater num filho, é capaz de ir no conselho tutelar e buscar os direitos da infância. Não, o pai surrava mesmo, o pai surrava a gente mesmo, principalmente o mais velho, que ele queria, assim, massacrar a gente, sabe? Queria mandar também. Queria mandar na gente, né? E o laço pegava, sabe? Pois é, e o tempo foi passando, crescendo, papai sempre trabalhando em serraria. Sempre trabalhando no que desce, né? Como é que era os finais de semana aí da sua época de adolescência, aí dos seus 12, 13 anos? Se tinha o costume de ir na missa, ir numa igreja? Era muito na missa. E as festas? Faz a missa primeiro. Não, festa a gente não ia. Um tempo, a gente morou um tempão atrás da catedral aqui, né? A gente ganhou uma casinha de uma comadre da minha mãe, a dona Enedina. Não faz muito tempo que ela morreu. E a gente ganhou aquela casinha atrás, e ali, eu, com 7 anos, eu fiz a primeira comunhão no asilo, nesse asilo ali. Mas era assim, naquela época era muito padre na rua, sabe? E eu era religiosa, que eu vou te contar. Sabe? Ah, é mesmo? Nossa, adolescente ainda? Eu tinha meus 6 anos ainda na época, essa época que eu lembrei, né? Daí eu não sabia nem, o cabelo era comprido toda a vida. Por quê? Porque não podia cortar? Não, é que já nascia assim, o pai já era tudo de cabelo comprido, assim, as meninas, a mãe, né? E eu não sabia pentear, eu levantava às 6 horas da manhã, que a missa naquele tempo começava às 6 horas e na catedral. Terminava às 11 horas a última missa, sabe? Então eu levantava cedinho, nos domingos, né? Eu pegava o pente, desembaraçava até que assim, sabe? Eu não conseguia. Daí as pontas ficavam maçarocadas. Ficava tudo maçarocadinho, mas pra mim tá tudo bom, né? E eu ganhei um catecismo, assim, muito bom, um catecismo, assim, que naquele tempo, assim, tinha aquele diabinho, tinha o anjo, tinha tudo, né? Eu não sabia ler, mas eu queria... Aí, assim, a gente olhava as figurinhas, fazia de conta estava lendo. E eu, pampa a missa, né? Chegava ali, sentava bem pertinho do padre, lá bem na frente, e aquelas velhinhas ali, que já começavam cedo na missa, né? E eu não notei que estava de perna para cima o catecismo. Ah, meu Deus do céu. Eu ali, conforme o padre, eu decorava Quem tudo. via de longe achava que estava lendo bonito. Isso, eu decorava tudo que o padre falava lá, né? E lendo ali, sabe? Com o catecismo de ótica. Daqui a pouco uma velhinha daquela, que eu gostava de sentar perto das velhinhas, né? Daí ela bateu assim no meu ombro e disse assim, filhinha, tá de perna para cima teu livro. Eu já era vermelha assim desde pequena, né? Meu Deus, eu fiquei que... Vergonha. De vergonha. Virei de volta e pá, de novo, né? Séria barbaridade. Séria e lendo, bonitinho, né? Tá certo. E daí eu pedia muito santinho Jesus nasceu assim na manjedoura, né? E os padres naquela época eram um bolso cheio de santinhos. Ah, claro, claro. Daí eu largava de um padre ali, e tinha outro padre lá, eu dizia assim, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, padre, para ganhar um santinho. E agarrava naquele cordão dele ali, né? E ele parava, dizia assim, para sempre seja louvado, filha. Eu ficava mais feliz do mundo, né? E dizia assim, padre, me dá um santinho. Ele escolha qual é que a filha quer, né? Era onde que Jesus nasceu, na manjedoura ali, né? Largava naquele padre e vinha outro. Daí até que um dia, né, de tanto largar de um padre, pegar outro e pedir santinho, atrás da catedral, né? E eu olhando para o outro padre, ele já me conhecia direto, sabe? Eu imagino. Eu olhando para eu tinha vergonha dele de pensar, mas ela pediu um santinho aqui, já vai pedir outro lá para o outro padre, né? Eu olhando para ele, não taquei a testa num poste.
Foi, Meu Deus. não cheguei a falar com outro padre, sabe? Bateu no poste. Daí eu pensei assim, digo, meu Deus do céu, mas também, né? Já pedi santinho ali, o que é que eu queria agora pedir mais santinho? Digo, agora também não vou pedir mais santinho, né? Daí eu só dizia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, padre, para sempre seja louvado. Era montes de santinho em casa. Que legal, sabe? olha que lembrança boa. Era assim, daí a gente morava. Pois é, e época de estudar? De estudar era assim, Adel. Estudava onde? Não, eu só estudei na Ascurra, né, numa escolinha do Ascurra? sítio. Ascurra. Ascurra fica lá embaixo da serra? Fica para diante do Rio do Sul, parece. Isso, é Ascurra. É. E numa escolinha do sítio, meu Deus, eu não saía nem por recreio, que naquele tempo a gente ficava assim o dia inteiro ali, né? Assim. Era aula o dia inteiro. Daí a gente... Mas daí ia almoçar em casa ou almoçava na escola? Não, a gente levava um ovo cozido. Daí ainda tinha outros que não levavam, repartia aquele ovo, né? Para outra menina, né? Um ovo cozido? Um ovo cozido. Cozido assim daquele que põe na chaleira da água lá? Umas bananinhas, né? Sim. E daí ficava o dia todo na escola? Daí quem queria brincar, ia brincar, né? E a escolinha era longe de casa ou não? Não era muito longe, mas eu acho que daí, na época, assim, daí a mãe e o pai, tudo iam trabalhar, né? E as crianças, daí quem ia para a escola ia. E não tinha o que comer na época, assim, na escola. E estudou até que ano? Como é que era? Eu estudei só até a 4ª série. Nunca mais eu tive, assim, um tempo... assim, para... Nunca mais pôde estudar? Não, foi só aquela época mesmo ali, né? Pois é, e quando chegou, mesmo era mais dificuldade, a dificuldade era maior, isso. né? Helena, você está assistindo aqui na Imagem TV Canal Tinta o nosso programa Reflexo da Verdade. São histórias que a vida conta. A verdade nua e crua. História de pessoas simples, de pessoas importantes, são histórias vividas, vivenciadas pelo nosso entrevistado. Eu estou na fase aí, chegando à adolescência com a dona Helena agora. E a adolescência, dona Helena? Como é que era a adolescência? Chegou a época aí de mocinha? Não, como é que era? Meus 13 anos, daí, de tanto que eu gostava, assim, de aquela sinceridade dos padres, freira, né? Eu tinha medo de casar, sabe? Eu já pensava assim. Mas sabia o que era casamento? Não, tinha medo? Eu via aquelas dificuldades, assim, que as das pessoas famílias. passavam. Eu gravava, não precisava a pessoa me contar. Eu parece que sabia tudo, assim, o que acontecia, sabe? Já desde pequena, né? E daí eu não queria, assim, casar. Eu tinha medo, assim, do tal casamento, sabe? Daí eu queria ser freira. Queria ser freira porque eu sentia saudade, assim, das freiras, com aquele vestidão. Os padres, tudo com aqueles... Eu nem sei dizer isso. Aqueles, né? Daí eu dizia pro meu pai e a minha mãe, né? Minha mãe estava viva ainda, né? Daí, nessas alturas, nós tínhamos embora para Mangueirinha já. Estava lá em Mangueirinhas. Mangueirinha, no Paraná? É isto. Daí, colônia indígena de Mangueirinha. Sim, muito naqueles matão, né? Meu Deus do céu, eu conheço colônia indígena. Não tinha missa pra gente ir, não tinha nada, o pai cortava lenha, né, assim, as lenhas por metro. E a gente ali, né, cortando lenha também. Daí eu disse pra minha mãe e meu pai, digo, eu quero ser freira, gente. Quero ser freira, eu quero ficar num cantão aí, que já estava num cantão, né? Mas eu queria, assim, eu acho que era religião. Que idade a senhora tinha na época? Tinha 13 anos 13 na anos. época. Daí o pai dizia, Deus o livre, minha filha é freira, mas nunca. Ele não queria? Não, ele era daqueles enérgicos, assim. Difícil, normalmente um pai que é, né? Daí eu ficava aborrecida, né? Digo, como é que eu faço agora num cantão daquele? A gente não tinha estudo, não tinha missa, não tinha nada, sabe? E, de certo, eu sentia falta de rezar alguma coisa, sabe? Rezava lá em casa, mas, de certo, eu queria ir na missa mesmo. E daí eu sei que aquela mente... Mas assim, nem tentou? Não, depois que dali um ano a minha mãe morreu. Daí sim, daí piorou as coisas. Mamãe morreu primeiro que o pai? E isso, nossa, ela era nova. Minha mãe quando morreu, pois eu tinha... Quando eu fiz nem bem 14 anos, ela morreu, né? Dali um ano. E daí ficou só o papai? Só o pai, daí eu tinha que tomar conta de tudo. Sim, mas a mamãe morreu assim de repente? Né? Deu assim naquela época, né, até minha avó é parqueira, até tem uma coisa assim no livro, né, que eu aprendi assim quando era menina, a mãe do corpo, muito médico não sabe o que é. Então como é que é o negócio? Teve filhos, né, daí a mãe do corpo saiu do lugar. A mãe do corpo? A mulher tem a mãe do corpo, né. E daí saiu... Nunca ouvi falar isso.
Muito médico nem sabe. Mãe Mas, do corpo? Daí saiu do lugar, né? Que ela tinha ganhado um bebê. Mas será que é ovário, as trompas? Não, o que é? é que acompanha o bebê. Placenta? Não é placenta, é mãe do corpo mesmo. Ela manda o corpo inteiro da gente, da mulher, né? E daí aquilo ali saiu do Olha, lugar. pra mim novidade. Ela ganhou o bebê, ela estava de dieta ainda, né? Se ela pegou peso, alguma coisa, porque não pode pegar peso, né? E saiu do lugar. Daí as pessoas assim, aquelas velhinhas, né? Então fazia assim um pires com um negócio ali com vela. Uma vela acesa. Assim, e eu olhando, né? Eu era curiosa, né? E colocavam em cima do umbigo dela, aquela velinha acesa, para puxar a mãe do corpo. A mãe do corpo para o lugar, para ela ficar boa, dava febre, tudo, né? O que será que é isso, cientificamente falando? Muita gente não sabe. Vou procurar saber. E daí os mais antigos sabem. Daí eu ali, né, curiosa, digo, o que será que a mãe tem, né? E eles não contavam pra gente. Eles não contavam assim, a mãe tinha vergonha. Ela tinha vergonha de ensinar assim para as antigamente as mães, claro. A gente tinha que descobrir assim sozinha, sabe? E aí deu a pontada nela, junto com aquilo, né, deu a pontada. Daí ela faleceu de pontada. Pois é, mas aí a criançada tinha um monte pequeno ainda. Meu Deus, tinha um bebezinho com 3 meses, eu que cuidei, até 1 ano, daí morre o bebezinho também, sabe? Até 1 ano cuidando, porque o bebê mamava no peito da minha mãe, né? E daí? A gente era muito pobre, não tinha nada por perto que tivesse leite, né? Eu fazia daí um mamá pro bebezinho de fubá, água doce, e dava pro bebê naquelas mamadeiras, né? E ali ele foi crescendo. E o pai ficou sozinho, não casou mais? Nossa, não, o pai chorava, o pai eu acho que ficava assim meio louco, ele bebia, sabe? Daí começou a beber. E daí chegava em casa bêbado e tocava a gente de casa. E trabalhava, continuava trabalhando? Trabalhava para sustentar a gente, porque não tinha condições, né? Mas daí se desgostou mesmo? Se desgostou mesmo, que eles se davam muito. Era daqueles assim que eles eram velhos e tinha gente, as crianças todas, e dava beijinho, e a mãe abraçava o pai. E ele saía para o serviço, eles eram assim, sabe? Eu, assim, aprendi, assim, um bom tanto ainda com eles, assim, sabe? Que beleza. Dona Helena, eu queria saber rapidinho, já está no horário de nós chamar o nosso comercial, nós vamos continuar a nossa história, a Reflexo da Verdade aqui na Imagem TV, com a Ader Godoy, assim, quer dizer, não teve a juventude de época de festa, de ir no sarau, os namoros, beijo escondido, isso não existiu? Tinha assim, Ader, porque daí a minha mãe, daí então, como eu te contei, ela faleceu eu tinha 14 anos, e estava muito difícil aquela vida. E o namorado, assim, que daí com 15 anos eu comecei a namorar, sabe? Eu comecei, escondido? Não comecei. É assim, tinha uma sortista que todos meninada daquela serraria iam lá, sabe? Essa sortista. Daí eu digo, puxa, o que é que custa eu pegar um pouco de feijão, um arroz e levar para essa sortista, né? Todo mundo ia lá, o que é que tinha eu que não ia, né? Claro. Fui. A sortista disse assim, minha filha, ela era boa. Era bem pobrezinha, ela pegava as coisas de comida, assim, do pessoal, né, pra ver a sorte, sabe? Daí essa assim, minha filha, ela leu minha mão, sabe? Essa assim, minha filha, teu namorado vai chegar, dentro de 15 dias vai chegar nessa serraria, é o teu amor da tua vida. Ele vai chegar aqui, você vai conhecer ele, vocês vão namorar, mas é uma vida muito linda. Mas não é para toda a vida, não, ela disse. Você vai amar. E daí fiquei assim, cocada, de menino, o pai não deixava namorar, né? Cocada com aquilo. Não é que... Espera aí. Tá. 15 dias a sortista disse que apareceu na mão. Fique ligado, então. Nós vamos ao rápido intervalo comercial e vamos saber, é claro, se esse namorado prometido pela sortista apareceu em 15 dias e se tornou realmente um grande amor. Estamos sabendo, é claro, a história, a vida de Dona Helena Pires. Voltamos já com o Reflexo da Verdade.
Estamos de volta com o nosso programa Reflexo da Verdade. É a verdade nua e crua, histórias que a vida conta. O nosso primeiro momento do programa, a dona Helena contou toda a sua trajetória de morar na serraria, numa santinha que apareceu para ela, a infância triste, a infância difícil porque eram pobres, as mudanças de serraria em serraria porque o seu pai trabalhava em derrubar tora, e ainda o falecimento da sua mãe quando ela ainda tinha 14 anos. O papai ficou sozinho, só com os filhos, e acabou se desgostando e começou a beber. Enfim, as coisas mudaram um pouco após o falecimento da sua mãe. E tinha uma senhora, uma velha, uma senhora de idade, bem pobrezinha, que era a sortista da serraria onde morava. E as moças, é claro, na época, era esperar e procurar o príncipe encantado, o seu namorado, o eterno namorado. E é claro, como as outras meninas iam, por que a dona Helena também não foi ver sua sorte? Ela conseguiu o pagamento para a sortista, era um arroz, um feijãozinho, uma batata, enfim, o que tinha em casa de alimentação. E ela pegou um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão e levou para essa senhora para ver a sorte. E a sortista respondeu que o grande amor da sua vida iria chegar naquela serraria no prazo de, no máximo, 15 dias. Isso. E aí, dona Helena, não é que... Daí eu curiosa, né? Curiosa. Chegava a sonhar com esse... Chegava a sonhar, porque assim, meu Deus do céu, com aquele amor, né? E direitinho ela disse que era alto, bonito, né? Loiro. Eu ficava naquela, né? De começar onde que tá, né? A gente morava ali, não conhecia ninguém daquele jeito, né? E dito e feito, e meu pai, assim, quando chegava um barriga verde... Mas a senhora falou que foi na sortista? Não, eu fiquei bem quieta pro pai, né? Tá. Senão ele ia dizer ainda que tá tirando comida, né? Aí, quando foi num... Quando chegava os barriga verde, a senhora falou que ele tem... que daí o pai gostava muito de barriga verde, assim, sabe? Ah, ele gostava de barriga verde, por quê? Porque daí, assim, diz que era... Assim, conversava mais, ficava mais amigo dele, para bater papo, ele ficava assim muito mais... Ah, ele gostava dos barriga verde, então? Gostava, Daí, né, quando foi lá um belo dia, aquele moço na pensão, né, tinha uma pensão perto, assim. Lá na serraria, onde é que era essa serraria? Onde que era isso? Era pra diante já de Mangueirinhas, onde que a minha mãe tinha morrido. Lá no Paraná? No Paraná, já era pra diante que nós já tava, né. Aí, aquele moço começava pra lá e pra cá. Chegou na cidade? Não, era matão. Mato, chegou lá, ninguém sabia quem era o cara. Ninguém sabia. Se instalou na pensão e já pegou serviço naquela serraria ali, né. E daí, meu filho, diz que aquele moço mais bonito passando pra lá e pra cá, né. As moças, ó, tudo em cima, né, de olho para aquele... Quando o lugar é pequenininho, eu vou te contar. Carne nova no açougue. E acredita que justamente ele foi na nossa casa para conversar com o pai, sabe? Aí a gente não podia, né, nem olhar. Nossa, só comecei a analisar. Mas é loiro, é bonita, que nem a sortista disse, alto, né? E aí começaram a conversar, e o pai papo, o pai gostava muito de pirão, puxaram que só... Pirão, o que é pirão? Pirão é aquela de mandioca escaldada. Ah, água quente? Sim. E pirão de farinha de mandioca? Justamente. Coisa boa. Ercílio Schlichting, daí é o meu namorado, né? O amor, né? Daí chamou e ele disse, rapaz, a minha filha vai fazer aqui um pirão, né? Com charque aqui, você almoça com nós. Isso ali não tinha hora, se era meio-dia, podia ser 10 horas, podia ser 3 horas, o pai... A hora que mandasse fome. Daí, não, eu também sou barriga verde, né? Porque eu gosto de pirão, né? Aí foi assim, né? Fiz o pirão, bem feitinho, com aquele charque, né? E o pai, a gente comia tudo assim, pois era só uma mesinha pregada lá. Era só o pirão, almoço? É, o pirão, o charque, né? E um cafezinho, né? E o café. Quando a gente... Aquele moço queria namorar com a moça na época, né? Na hora que a gente entregava o café, ele apertava um pouquinho pro pai não ver, né? No dedo da moça, sabe? Era um código mor. Era. Um sinal segredo. Segredo. Aí o pai não viu, né? Entreguei, eu achei que... E o cara já apertou o dedinho da Helena. Apertou no cantinho do meu dedo. E a Helena se arrepiou inteira. Saí fina, vermelha. E fiquei naquela, é esse o moço. Que bonita história. Né?
E o pai nem percebeu, e dele conversa, ficaram amigos, sabe? Ficaram amigos e ele já não saía lá de casa. E a senhora já sabia que ele estava de olho na senhora? Eu sabia, a gente tinha assim um negócio que eu sabia desde pequena, assim, sabe? Eu sabia, assim, se era pro mal ou era pro bem, sabe? E aquele a senhora sabia se era pro bem? Já sabia que era aquele. Pro bem. Aham, pro bem. Aí a gente, nossa... Passou o tempo. Passou o tempo, não muito tempo, né? E ele continuou frequentando a casa? Frequentando, ele fazia assim, mandava... Naquele tempo o cartãozinho, a cartinha que mandava, a gente cortava um papelão, assim, um papel de embrulho verde, assim. A gente fazia 2 coraçãozinhos. Era o cartão de Natal, a carta era assim na época, sabe? A gente colocava um topinho de fita naquele 2 coraçãozinhos desenhado ali e escrevia tudo dentro daquele coraçãozinho, sabe? Olha a simplicidade da vida, né? Daí aquilo ali pronto, era tudo. Era tudo. Ali pronto, era o amor já, né? E aí, então, começou a frequentar e o pai já... Desconfiou? Não, o pai já estava já ideando a gente se mudar de novo. Ah. E ele chegou, né, e disse assim, ó, seu Horácio, eu quero namorar com essa filha, porque era assim, ainda tinha que namorar, ver se dava certo, né? E tinha que pedir pro pai para e aqueles vestidão lá, meia canela, sabe? Uhum. Daí, não, nossa, não tem problema. Ah, o velho deixou? Deixou, mas só de mentirinha. Porque ele já tava assim planejado pra gente ir embora daquela serraria de novo, sabe? Ah, para ir para outra serraria. Isso. Aí foi assim, né? A gente só se comunicava por aquela cartinha. A gente não se falava. Eu entregava uma cartinha daquela e entregava uma cartinha para mim, né? E aí quando era namoro de cartinha? Era namoro de cartinha. Nossa. E daí numa daquela o pai inventou um baile, assim, para despedida da gente sair daquele lugar, sabe? Ele não dá 2 tiros no meu namorado. 2 tiros. Teu pai? Uhum. Mas por quê? Brigaram? O que foi? Pois daí assim, eu acho que o pai era meio louco, sabe? Aí o coitado... Tu acha ainda? Eu acho. Não, pode ter certeza. Mas a troca do quê? Mas daí agora até hoje eu não sei. Eu não sei. Tá, mas daí fez o baile. Sim, nós nem chegamos a dançar. Os amigos. Nós nem chegamos a dançar. Daí aquelas moças, tudo, que a gente se dava muito bem, assim, com as moças da serraria. Mas daí já todo mundo sabia que ele era teu namorado. E todo mundo Como sabia. é que era o nome do... Ercídio Schlichting. Como? Ercídio Schlichting. Ercídio Schlichting. Uhum. Era alemão? Alemão. Tá. Daí chegou o baile, foram pro baile. Não, na nossa casa mesmo, tinha aquele estocador, sim. Coisa, né? E o pai tinha uma pistola velha, né? Daquelas de 2 canos. Eu nem cheguei a dançar com meu namorado. Se eu tivesse ido dançar, eu acho que o pai tinha atirado nós 2, sabe? Tá, mas teu pai tava bêbado, como é que daí era? quando faz um baile... Não era um baile pra despedida? Pra despedida, mas daí eles trouxeram, assim, cachaça, essas coisas, claro. né, bebida. E aí... quem dançou com ele foi a Elza, aquela minha irmã, né? Uhum. Ela era assim muito metida desde pequena, sabe? Então, dançou assim um pouco com ele, né? E o pai chamou ele pra fora e deu 2 tiros, simplesmente deu 2 tiros. Mas não tinha discutido, não tinha nada? Nada. Daí ele quase morreu, né? Quase morreu. O gerente da serraria levou meu namorado pro hospital. A polícia veio e prendeu meu pai, meu filho. Levou para Joaçaba, preso naquela época, né? Era longe, assim. E aí eu fiquei com as crianças de novo tomando conta sozinha. E sabe? comida e dinheiro? Comida, daí o pai era assim, né? Quando trabalhava numa serraria, ele comprava um saco de fubá. Um saco de fubá, né? Um saco que na época era fubá, né? Sim, aqueles pacotes, saco grande mesmo. De 50 quilos. Isso. Sei como é que era. Assim, lata de banho, essas coisas, né? E nós ficamos comendo aquilo. E deu uma neve ainda do cão, mais neve de metro de altura. Nós quase morremos, sabe? E o teu pai preso? Preso. Daí o meu namorado ainda saiu primeiro do hospital, chegou lá, ele não foi me ver, sabe? Ele não foi me ver, eu com saudade que tava dele, que ele se curou assim um pouquinho, né? Andava bem arcadinho. E o pai preso. Ele ainda de dó de ver as crianças, eu era novinha, né? Ali cuidando das crianças. Foi lá e mandou soltar o pai da cadeia. Ele soltou o pai veio. Dali, Tá, que idade tinha esse namorado? Ele era 12 anos mais velho do que eu. Então você tinha 14 anos? Eu tinha 15. 15. Ele tinha 27, né? Uhum. 27. E daí, tá. O pai chegou, nem deu
mais bola assim, né, pra nós, criança, não falou nada. Só chegou o caminhão, assim, aqueles caminhões que chegavam e pegavam a mudança, e nós, ó, de novo, embora. Daí foi onde que nós fomos pra Joaçaba, o namorado nem sabia para onde que a gente ia, né? E assim, aquela saudade, né? Eu só pude dizer assim que eu vi o pai falando para um outro amigo lá, que era perto de um alambique. Você vê como a gente era ligada, sabe? Perto de um alambique de cachaça lá, né? Daí em Joaçaba. Eu escrevi um bilhetinho bem ligeirinho e mandei um irmãozinho mais pequeno, né? Entregar na pensão, né? Aonde é que a gente ia? Era longe. Meu Deus, já fazia um mês e nada, nem notícia do namorado, né? Nada, e eu triste. E o pai naquela, né? Que daí o pai, assim, já estava trabalhando no outro lugar lá que arrumou e cuidava de nós, né? Mas aquele cuidado dele é que ele bebia e tocava a gente de casa. Meu Deus. Tocava a gente de casa, a gente tinha que correr, se esconder com os outros mais pequenos, né? Daí quando foi lá um belo dia, o meu irmão, né, mais velho, disse assim, ó, Leila, eu achei uma namoradinha aqui e vamos no cinema. Eles diziam... Matinê. Matinê. Vamos no matinê. Daí digo, não, eu tô com preguiça, vão vocês, eu fico em casa. Não, mas tem o irmão dela também que vai, né? Ele arrumando já um namoradinho pra mim, né? Uhum. Daí digo, não, eu não vou. Vão vocês que eu fico em casa. Foi só dizer assim, não entra o meu namorado, o meu amor, né? Não entra naquela casinha ali, né? Entrou na hora que eu estava dispensando o meu irmão, né, para ir pro matinê, né? O cara chegou o teu namoradinho. Chegou o meu namorado, que era o verdadeiro, sim, o primeiro da vida, né? Aí digo, meu Deus, como Deus é tão bom, pensando assim, né? Agora me diga, se eu saísse para ir o matinê com outro... Não ia encontrar ele. Não ia encontrar ele, daí já sabia, ela arrumou outro, me deixou, né? Tá, mas daí me conte que a história tá interessante. Ele voltou. Voltou. Até esse dia vocês nunca tinham dado nem um beijinho. Não, nem pegar na mão. Não tinha dado nem um beijo, que daí se o pai saía na época lá... também não, Deus o livre. O pai já deixava um irmão de guardião para cuidar. Ó, cuida da tua irmã. Eu vou trabalhar, mas cuida da tua irmã. Não deixa aquele alemão chegar perto dele. Daí já era alemão. Daí quando dizia assim... Viu? Aí porque a coisa estava feia. Já estava feia. Daí ele voltou nesse dia lá, me conte. Tá. Daí continuaram o namoro. Daí voltou... o meu irmão não foi pro matinê, né? Ficou ali, porque, meu Deus do céu, quando eu vi ele, né? Tipo, nossa senhora, né? Era tudo que eu queria. Era tudo, né? E o velho, né, que estava nessa altura? Pois daí, não é que o pai também estava chegando, parece tudo uma coisa assim, né? Por Deus, sabe? Daí o pai também chegou na hora, ele disse assim, ele chegou resolvido, porque ele era bravo, sabe? O alemão. O alemão. Disse assim, seu Horácio, eu vim aqui, eu quero casar com a sua filha, eu dou o vestido de noiva para ela, eu dou tudo, mas eu quero casar com ela. Daí o senhor queira ou não queira? Ele já disse daí. O senhor queira ou não queira, eu vou casar com ela. Daí o pai, né, era daquele tempo que chamava, meu filho mais velho, se ele aceitar, né? Meu filho, você concorda da tua irmã casar com o alemão? Ele já era alemão, né? Não, pai, é gosto da Lena, né? Eu também quero. Um por um. Irmão por irmão. E daí até chegar na minha vez, né? Lena, você aceita casar? Digo, Deus o livre, não tem nem pergunta, né? Perguntar para mim se eu quero, né? Casar. O que você mais queria? O que mais eu queria, né? Assim, aquele amor. Imagina, ali, claro. Né? E daí casaram? Pois você me acredita, que estava tudo pronto, ele ia comprar o vestido. Mas ele ficou morando lá nesse lugar que você estava? Não. Ele foi lá, fez pedido e voltou? Assim, não deu tempo, sabe? Ele chegou aí, não era meio-dia, não, era tarde, domingo à tarde. O pai fez ele posar ali, sabe, na casa. Na casa de vocês? Na nossa casa. E daí, já que nós era noivo, né? Então, no outro dia era para mim ver as coisas, o vestido. Você me acredita que fomos no centro de Joaçaba, que eu nem de casa não tinha saído ainda, né? Só ali cuidando das crianças, para ver as coisas pro casamento. Meu filho, Deus lá mesmo, antes de ver, o coitado do pai não toma um porre, né? Tomou um porre e me tocou. Me tocou e eu vim para casa. E o namorado lá esperando. Você estava vindo para o centro? Para comprar as coisas? Para ver ainda as coisas que eu ia gostar, né? Ele fez aquela onda, sabe? O teu pai? O pai. Daí eu sei que ele Tomou me encheu de nome. Me
me encheu de nome e me tocou, eu vim correndo, meu cabelo, eu era magrinha, meu cabelo veio voava. Cheguei em casa, daí eu disse para ele, digo, Ercídio, disse, olha, tá tudo errado. Casamento, o pai tá virado no que é aquilo aí. Daí ele disse assim, então vamos embora. Daí peguei, saí de pé no chão, né, de vestido, assim, aquele vestidão. Peraí, para nós entendermos. Você estava vindo para a cidade comprar as coisinhas, isso. Lá no meio do caminho teu pai tomou um porraço e sentou, foi ele e você voltou correndo para casa. Voltei correndo para casa. E na tua casa estava o teu namorado, teu noivo. Sim, que ele deixou ele esperando. Tá, chegou lá, você falou, daí teu namorado disse, vamos embora comigo. Vamos embora. E você que não era boba nem nada, juntou as trouxas e... Não juntei nada. Daí saí de pé no chão, daquele vestidão. E foi embora? E saí. A pé? A pé. Pé no meio do mato? Não era mato, tinha assim, era uma entradinha assim, que tinha assim umas casas de colono, assim, sabe? E vocês? A pezinho, sem nada? Sem nada, não peguei nada, né? Daí quando cheguei lá na frente, ele tava com a mala num hotel. Sabe? Namorado? Um namorado. Com a malinha dele? Isso, com a mala dele. Aí, né, ele disse assim, ó, Lena, a minha mala tá aqui, mas eu sei que você nem vai entrar lá, né, no hotel. Eu não entrava mesmo, sabe? Daí tinha um caminhão carregando que vinha para Marombas, sabe? De Tora? Não, assim... Tá, de maio, eu tava lá e já, e daí? Pediram carona? Daí ele disse assim, eu vou pegar uma carona com essa gente aí, e nós vamos embora e vamos para casa do meu irmão, do irmão dele, né? Em Marombas. Marombas, onde é que fica Marombas? Fica pra diante de Curitibanos. Tá. Daí foi assim, né? Daí foram embora, de carona de caminhão. De carona de caminhão, pegou a mala lá e viemos. Não, ainda quando nós estávamos esperando o caminhão carregar, o pai passou, que ia na delegacia, deu. Ele não viu nós no ponto. Ele dizia, se fazia assim com as mãos, porque eu prendo, ela é órfã, sem mãe, porque não sei o quê, né? Vou prender ela e o desgraçado do alemão, né? Ele dizia, né? Bêbado, passou por vocês. E ele ainda dizia, ele queria ir lá ainda dar satisfação, né, para o delegado, porque naquele tempo a gente novinha. Deus livre, mas usava muito fugir, né? Roubar a moça, né? Mas não era, assim, não era fácil, não. Não era fácil, porque daí eu órfã, né, que nem diz ele. Daí eu sei que embarquemos no caminhão e viemos embora para Marombas, né? Você me acredita que o meu namorado ainda esperou 3 dias, assim, a gente, né? Esperando o pai. Esperar teu pai? Esperar o pai, porque o pai era daqueles que ia atrás. Mas como, né? Que tu achou que ele achava que teu pai ia atrás? Que ia atrás e poderia ter algum problema, assim, né? Daí ele disse assim, ó, Lena, se o teu pai não vir dentro de 3 dias, se ele vir, se você querer ir embora, né? Você vai para cuidar das crianças, se você achar que deve. Daí eu digo, não, eu não vou mais para casa. Não vou. A gente não tinha nada. Mas daí o irmão dele recebeu você bem, nossa, tudo? Muito queridos, meu Deus. Até ele faleceu agora. Esse irmão dele já estava em São Paulo, né? E até tá no livro, assim, um pedaço desse. E né? o velho não apareceu? Não apareceu. Daí que o nosso casamento, né? Foi se consumar? Foi. Daí a gente casou, né? A gente casou já não ali. Daí nós casamos lá em Itaió. E teu namorado, teu noivo aí, o marido... Trabalhando em serraria também? Não, daí assim, ele trabalhava em... na época tinha muito assim, esse serrotão, as coisas de fita, assim, né? E assim, colono, né? Colono, ele gostava muito de trabalhar na roça, assim, sabe? Daí a gente foi pra roça. Daí foram embora pra Taió? Pra Taió. Por que Taió? Tinha parente? Que lá daí tinha também um tio dele, né? E daí se ajeitaram? Se ajeitemos. Daí nunca mais voltou teu pai? Daí? Não, voltou. Daí quando nós tínhamos o primeiro, que é o Quimorvan, né? Que um baita do moço tem a lavação ali agora, né? Pra baixo do tanque. Ele tinha um recém-nascido, assim, o pai veio ver nós. Mas daí ele descobriu onde é que você estava? Ele descobriu onde é que a gente estava, assim, e ficou amigão. Assim, bem amigo, assim, um super pai, né? E assim, daí endireitou as coisas, sabe? Não bebia tanto mais? Não bebia, daí tinha as outras crianças também para ele cuidar, né? Era assim, daí a minha vida, daí foi até 5 anos. A gente conviveu 5 anos. Vocês foram casados 5 anos? 5 anos. Tiveram um filho? Não, nós tivemos 3 filhos. Que quando ele morreu, eu estava quase ganhando... Tá, então você diz o nome dos teus filhos aí. Daí Guimorvan, Guiomar e Esther. A Esther é a mais novinha do primeiro casamento, né? Quantos anos tem esses filhos hoje? Estão os 3 vivos? A Esther tem 30... Ela nasceu em 71.
Foi quando ele morreu, né? E os 2 meninos mais velhos? O Piá tem... Já é vovó, são tudo 39. casado? Sim, eu tenho uma neta moça já. É, que 5 beleza. anos. E daí o alemão morreu? Pois morreu. Daí, pronto. Morreu de morte morrida? Deu, Morte assim, matada? Derrame. Doença. Derrame E você já do tinha pulmão. você já tinha casinha de vocês? Onde é que vocês Na moravam? época a gente não tinha casa, sabe? A gente de Itaió, nós íamos para Lages e achamos uma casa, porque naquela época a gente não se interessava, assim, sabe? Era difícil, sabe? A gente trabalhava e tinha, assim, a roupa, alguma coisa assim, né? E pronto. E daí ele ficou doente do pulmão, sabe? Ele fumava alguma coisa? Fumava. Ele fumava. Daí nós achamos uma casinha que dava até ali na Naslan ali, na Popular. No Popular ali, sei. Isso. E ali, ele já muito doente, né? As crianças, os do meio ali, bem pequenininho. E daí foi aonde que estragou toda a minha vida, sabe? Eu fiquei assim... eu acho que foi uma depressão, uma coisa naquela época. Ninguém ajudava a gente. Assim, chegar um irmão, um parente, assim, não, você está doente, né? Quer dizer, a senhora ficou viúva com 3 crianças? Com 3 crianças, com 21 anos. Da primeira viuvez, né? Daí levou quanto tempo para casar? Daí foi aonde que uns 4 anos eu conheci o Ivan. O Ivan é irmão do garotinho aqui, da farmácia, né? Até ali, meu Deus, eu sofri para mais de metro. Eu já era sofrimento, mas com amor, ia, né? Não, 2, um segura a barra do outro lado. Mas daí ali estragou tudo, sabe? Porque daí eu não sabia e eu fiquei assim quase... Eu acho que eu quase perdi assim a memória, sabe? Pra mim eu não queria... Tinha meus amigos queridos, mas eu não queria incomodar os amigos, sabe? Então foi assim onde que eu não tinha casa mais para morar, sabe? E vivia do que daí, Helena? Pois daí como? Eu não tinha Não tinha profissão nenhuma? Eu já trabalhava de diarista, essas coisas assim, né? Que eu aprendi de diarista aqui em Lages, que a gente era colono, assim, né? E até o meu marido morreu, já tinha aprendido, assim, limpar a casa, pelo menos, né? Claro, não. E daí... Um grande serviço. Eu sei que... Daí ficou viúva, daí conheceu o Ivan? Não, mas daí depois daquele sofrimento, tudo ali... 5 anos viúva tu ficou? Fiquei uns 4 anos. Uns 4 anos viúva. Daí as crianças não estavam mais comigo, porque daí era muito sacrifício e nós estávamos tudo doente do pulmão, quando morreu o falecido. Aquela doença dele, acho que pegou para nós. E as crianças foram para onde? Pois daí, quando assim, eles necessitavam de um bom tratamento, né? Eu não tinha como, e eu doente também, sabe? Uhum. Aí foi a Guiomar, pro meu tio em Curitibanos, né? Que cuidou muito, ela foi Miss, tudo, sabe? Agora tá muito bem casada, né? Tua filha? Minha filha, a Guiomar. Eu tenho a foto a mais nova? E a do meio. E a pequenininha, a madrinha pegou, né, pra cuidar. E o mais velhinho, que é o Quimorvan, foi pro meu tio no sítio, porque tinha leite, tinha tudo. Então né? era um menino e 2 meninas? E 2 meninas, a recém-nascida, né? Porque quando meu marido morreu, sei. eu tava quase ganhando ela, né? E daí foi assim, né? Muito, muito sacrifício. Aí ficou esses 4 anos, daí conheceu o segundo marido. Isso, depois de muito rolar, né? Pra lá e pra cá, e ficar na rua mesmo, né? Foi onde que muitas vezes o rodeio da clube, né? Foi onde que eu conheci o Maneca. Não, pera aí, me conte rapidinho essa história aí. Aí as crianças foram embora para casa dos parentes. Cada um assim, né? E a senhora ficou sozinha? Sozinha, sem casa. E não tinha casa para morar? Não tinha casa, eu não tinha... Que não tinha emprego, não tinha dinheiro? Não, eu não tinha nem noção, assim, para alugar uma pecinha, para mim cuidar da minha vida. Ficou meio fora da ideia? Fiquei. Eu analiso, assim, hoje, assim, né, que de dieta, né? De dieta, eu dava de mamar para pequenininha. Assim, Meu sabe? Deus. Ó, a história tá tão gostosa, tão boa e o tempo voa. Aí nesse meio tempo, deixa eu tentar ajudar aqui a resumir essa história. Nesse meio tempo, quando as crianças foram embora com os parentes, a senhora ficou sem casa para morar? Sem casa, na rua. Daí a senhora vinha pro programa da Rádio Clube, no Rodeio. Isso, para dar um tempo. Que era a Rádio Clube, lá onde hoje é o Teatro Municipal Marajoara, lá em cima, é isso? É, ali. A senhora tinha o programa porque antigamente os programas de rádio era ao vivo não, são ao vivo até hoje. Sim. Mas se era com auditório, com público. Tinha. Os cantores iam lá cantar e tocar, como se fosse um espetáculo de teatro, só que era
programa de rádio. Isso. A senhora ficava até às 10 da noite na rádio. Isso, ainda muitas vezes ainda ganhei ainda um reloginho, fui sorteada, né? Eu ficava lá no cantinho para ninguém me ver, pra matando o tempo para mim ter um teto. Para ter um teto. Não tinha onde ficar? Não tinha. Terminava o programa, tu ia para onde daí, mãe? Geralmente era num domingo, né, Ader? Aparecia sempre alguma amiga, né? Assim que fazia amiga da gente, né? E vamos lá para tal lugar, né? Era num clube, né? Daí a gente ficava lá naquele clube, a gente nem tinha, eu nem tinha vontade de dançar, sabe? A tristeza era muita. Só imagino. Mas era obrigada a dançar na marra, porque agora o que eu Claro. estava fazendo lá, né? Até dar umas 5, 6 horas, eu rezava porque amanhecesse o baile, sabe? Mas e daí ia dormir, mãe? Mas não tinha onde dormir, daí pelo menos não tinha tanto perigo, sabe? Porque daí não Daí era já mais tinha longe. um monte de tora perto lá tinha um clube do Seu Inocêncio, tinha um monte de tora numa esquina, que hoje em dia é um jardinzinho ali. Então ali eu analisei que cabia bem certinho eu ali debaixo, sabe? Eu entrava ali debaixo, quando era debaixo do assoalho, né, Ader? Nem tudo também, assim, claro que eu era bonita, né? Meu Deus, daí dormia ali, né? Dormia ali até assim, amanhecer o dia. Com medo de alguém vir. Claro, pegar, tá certo, tá sabe? certo. Daí quando amanhecia o dia, alguém ia me ver lá, né? Daí caminhava. E daí aonde que eu fiz algumas amigas, que até hoje é minha amiga ainda, sabe? Eu tinha já meus amigos, assim, mas eu não queria ir lá incomodar, eu achava feio. Sei, daí casou, daí conheceu o homem e casou de novo. Daí assim, eu conheci ele no centro espírita, daí tinha uma amiga minha que era muito ligada num centro espírita, né? Daí, vamos lá, Lena, vamos lá, né? Daí eu conheci ele no centro espírita, lá trabalhando, né? Daí foi onde que fui, assim, ligando, né? E vivemos 18 anos, nós vivemos. Tivemos mais 3 filhos. Mais 3 filhos. E aí, infelizmente, ele também faleceu, né? Faleceu. Mas foi casado 17 anos com esse senhor? Sim, 17 anos, 18 anos. Então você teve 6 filhos? 6 filhos. 3 do primeiro casamento e 3 do segundo. Isso. Esses 3 do primeiro casamento não se criaram contigo? Não, mas se conhece como mãe, tudo. Isso, mas eles chamam pai e mãe os tios que criaram? As meninas me chamam de Lena, né? Daí o Piá me chama de mãe e da benção, mas eles vêm me visitar, sabe? Tá, e os 3 que você criou do segundo casamento? Do segundo só tá o Gilmar, porque nasceu gêmeos. O Gilmar, né? Nasceu gêmeos e o mais velhinho morreu também. Sabe? Desses 3? Do primeiro, do segundo. Morreu o mais velhinho. Porque era gêmeos. Isso. Um morreu e outro ficou vivo. Daí morreu logo o dos gêmeos e tá só um dos gêmeos. E o terceiro filho, do segundo casamento? Não, pois daí morreu o Joãozinho e o Gilberto e ficou o Gilmar. Então dos 3 filhos... daí nasceu gêmeos, o último, né? Nasceu gêmeos. Então só ficou o mais velho? Só ficou, vamos dizer, tenho 2 filhos homens, né? Com o Gilmar que está em casa, que é do Ivan. O Gilmar é do Ivan. Tá, do segundo casamento? Do segundo. São 3 filhos? Isso. Nasceu o primeiro que é o e depois Joãozinho. veio os gêmeos? Isso. Dos gêmeos morreu um? E o mais velhinho também. O Joãozinho e o... Então só ficou um dos gêmeos vivo? Sim, isso. Que é o que a senhora tem em casa hoje? Que tem em casa. Ele tem problema de retardo mental, alguma coisa? Ele deu assim um problema mental que não cresceu a memória dele. Ele tem 24 anos. Mas ele tem assim... mentalidade de criança? Ideia de criança. É um crianção assim que não faz maldade. Ele não pega nada, assim, em casa ele cuida, ele ficou cuidando para mim lá em casa, né? Ele não pega uma fichinha de circular, sem me pedir, que é uma benção, né? Claro. Só que o negócio não é esse, né? O problema é quando ele sai na rua. Os outros aproveitam dele. Tá. Escute. Passaram-se os anos, a senhora foi casada há 17 anos, daí nesse meio tempo a senhora conseguiu uma casinha para morar. A casinha que a senhora tem é de vocês hoje? Agora, daí junto com o Ivan, né, a gente sofreu muito também, mas juntinho, né? Daí o Colombo me deu aquela... Raimundo Colombo? Isso. O prefeito, o ex-prefeito de Lages? Me deu com o presidente do bairro. Era só um banhadão na época, né? Aonde que é a sua casa? É ali do lado da creche Valmarieta, na rua Virgílio Godinho. Na Baixada da Brusca ali? Isso. Sei. E daí era um banhadão, o presidente do bairro me deu o terreno, o Raimundo, que, meu Deus, né? Para mim foi um anjo, e até hoje me deu a madeira, né? A gente construiu uma casinha, né? E daí, sabe como que aconteceu? Era banhado. Eu trazia o aterro com um balde.
um balde, eu ia trazendo. Conseguiu ajeitar e fizeram a casinha. E fizemos tudo. Que pena, Helena, que o nosso tempo está estourando, mas a história, né? Isso, tem coisa. Escute. Que bom, eu fiquei feliz em saber, então, você tem tua casinha, tá legal, hoje mora no que é teu. Já faz 20 anos. Passou toda essa história de vida. Isso. Hoje a senhora está com quantos anos? Desculpa a pergunta. Eu já estou agora em julho agora. Acho que é falta de educação perguntar a idade, mas o programa requer isso. Sim, agora em julho eu vou fazer agora, dia 14 de julho, 56 anos. 56 anos, tá nova, moça, bonita ainda. Só para finalizar, com toda a história, a senhora falou muito bem do Colombo aí, encheu o zoinho d'água e tal, porque ele foi importante também na sua vida, porque deu a casinha que a senhora mora até hoje, é isso? Foi um anjo para mim. Com essa confusão toda da política aí, independente do Raimundo Colombo, candidato a isso, aquilo que a senhora vota nele? Meu Deus, seja porque for, toda a vida. E o partido que tiver? Toda a vida. É a pessoa, o ser humano, então. Ele. Tá bom, um beijo no coração. Minha querida, eu gostaria muito de continuar essa história. Sim. Eu quero chamar a atenção do nosso telespectador assim, ó. É o que eu digo sempre, independentemente do nível social, intelectual, financeiro, cor, raça ou credo. História simples, humilde até a forma de se expressar, mas de uma riqueza inigualável de experiência de vida. Por isso que eu amo demais o nosso programa Reflexo da Verdade. Já há alguns anos eu tenho esse programa nessa linha, embora em outras emissoras com outros nomes, mas sempre a linguagem, a linha e o formato do programa é esse. É trazer a experiência de vida vivida dos nossos entrevistados. Por isso é um reflexo da verdade nua e crua. Dona Helena, só me resta dizer muito obrigado e avisar o nosso telespectador que eu lhe convidei porque assim, ó, Ana Helena Pires de Moraes. Ana, por que Ana? Helena Pires de Moraes. Com toda essa história, com todo esse sofrimento, com toda essa tristeza, mas também com momentos felizes e alegres, e na sua pureza, e na sua simplicidade, ela escreveu um livro chamado Há uma Luz no Fim do Túnel. Sim. Eu vou colocar na minha frente aqui, porque a imagem é fechada. Deu lá, meu querido? Isso, está aí, ó. Há uma luz no fim do túnel. Esse livro você pode encontrar ali na livraria do senhor João Hatz. Simples demais a forma colocada no livro, mas a grandeza e a verdade é pura. Por isso, a nossa entrevistada de hoje, com muito orgulho, com muito prazer, nós fizemos a entrevista com a dona Helena Pires de Moraes. E ela quer terminar o programa dizendo um versinho. Eu fiz um versinho. Então, um beijo no coração, muito obrigado pelo carinho. Continue ligadinho na Imagem TV, porque vem mais programação para vocês aí. Vamos finalizar o programa, então, Reflexo da Verdade, com o versinho da dona Helena Pires de Moraes. Eu fiz um versinho para o nosso amigo, meu amigo Ader Godoy, né? E todos aqui que estão reunidos. Eu vim aqui na TV para falar do meu livro. Tem coisas aqui no livro que não pode passar despercebido. Então, compre o livro, porque tem tudo muito bom. E aqui, por ajuda de Deus e nossos amigos aqui, eu quero ainda e até não faz tudo. É esse o verso. Tá bom, então. Um beijo no coração, muito obrigado. Até o próximo programa. Fique ligado.